Beleza? Então, beleza, gente. Eu sou Marcela, né? Todo mundo já me conhece, sou membro aqui do Centro Adalmos, sou advogada e faço, né, o mestrado em Direito Canônico, então eu estou finalizando esse ano o meu curso. E então um pouquinho que eu sei, né, eu vim passar para vocês aqui hoje, beleza? Vamos invocar, né, através da Ave Maria, a presença da Nossa Senhora, né, a Virgem da Luz, para que ela possa nos iluminar, né, que ela possa me iluminar para que eu consiga passar para vocês e também para que o que cair aí possa gerar frutos em vocês, que vocês possam compreender aquilo que eu disser, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, beleza. A altura da minha voz tá boa aí, Diego? Pode aumentar. Tá bom. Bem que a gente falou, né? Ah, então tá bom. Não é muito difícil. Aham, tá. Então, assim, primeiramente, eu vou trazer para vocês aqui uma compreensão do que é o direito, né? Do que seria, porque muitos aqui não são da área, né? Então, para poder ter pelo menos uma noção, né, do que é o direito, do que se presta ao direito, né? Então, em qualquer sociedade ele se presta, ou ao menos deveria ser, porque nós não estamos vivendo isso ultimamente, a manter uma ordem natural das coisas, né? Então, aquilo que é intrínseco a todo ser humano está impregnado em nossa alma. Aquilo que a gente, o Santo Tomás de Aquino diz que a justiça é dar ao outro aquilo que lhe é devido, né? E a justiça é uma virtude do direito, né? Então, é algo que está intrínseco em nós. Por exemplo, quando uma criança, né, ela está ali por volta dos 3 anos e vai pegar, às vezes, algum objeto de alguém, ela meio que olha pro pai ou para uma autoridade ali, tipo, será que eu posso? Porque ela sabe que nem tudo aquilo que é dela, ela pode pegar, né? Então, assim, ela não pode roubar de outra pessoa, como se fosse isso, né? Então, assim, é aquilo que está dentro da gente, né? Da mesma forma, por exemplo, quando, vamos supor, né, o princípio da legítima defesa, também é algo natural, né? Quando alguém vai te bater, a primeira coisa que você faz, mesmo criança, sem saber o que você está fazendo, é se defender, né? Então isso é o direito natural, né? Algo que está intrínseco em nós. Então, no entanto, nós não vemos isso no mundo ideal, né? Nós não vivemos nesse mundo ideal por conta do pecado original, né? Seria assim se fôssemos lá no Éden. Então, pelo pecado original, a gente perdeu isso daí, né? Nós tínhamos uma tendência ao que é bom, ao belo e ao verdadeiro, e essa tendência em nós foi ofuscada, então, pelo pecado, né? E nós somos redimidos através, então, do batismo. Todavia, da nossa natureza decaída advém essa inclinação. Então, por mais que nós, às vezes, sabemos aquilo que é errado, ainda assim nós cometemos, né? Então, ninguém está, por exemplo, como se diz, né, isento disso, né? Nós, às vezes, não roubamos, mas nós pecamos de outras formas, certo? Então, nós somos corrompidos por esse pecado original, as nossas más inclinações. Se o direito, então, se presta a manter a ordem natural das coisas, o ordenamento jurídico é o meio pelo qual esse direito ele é exercido, ele atua, né? Então, dessa forma, o Estado tomou uma estrutura e assim também é no direito canônico, na igreja, né? No direito eclesial. Então, da mesma forma, a societas ecclesia, né, que nós chamamos, a sociedade eclesial, sendo independente do Estado, precisa da mesma forma de um ordenamento,
ao qual dê estrutura jurídica para se organizar. E aí damos o nome de direito canônico, beleza? O direito canônico, então, passeia por todas as áreas da igreja. Então, tem o direito litúrgico, tem a parte penal, que nós chamamos de sanções, e tem a parte matrimonial, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, tá? Mas são várias formas ao qual o direito vai ordenando ali, né, a vida da igreja, tá? Ele ordena a questão litúrgica, ele ordena as questões dos clérigos, né? Como que um clérigo deve se portar, a formação do clérigo, por exemplo, aonde ele vai se formar, como que se dá essa formação, tudo isso está aqui no Código. O direito se preocupa com isso, né? Então, se não houvesse direito, como a igreja iria organizar essas questões, né? Além disso, nós temos uma diferenciação, que é a igreja particular e a igreja universal. O que seria essa igreja universal? A igreja em Roma, né? E a igreja particular, nós podemos dizer que no nosso caso, a diocese de Sete Lagoas. Então o bispo, ele é o ordinário local de uma igreja particular. E o papa da igreja universal. Entende? Além disso, cada igreja particular, no nosso caso a diocese, né, pode regulamentar também algumas normas que são específicas para aquela diocese, né? Por exemplo, nós podemos dizer que tem um cânon, que é o cânon 1067. Eu deixei ele separado aqui para dar uma exemplificação para vocês, né? A Conferência dos Bispos, CNBB, estabeleça normas no nosso caso, né, Brasil, CNBB, porque esse código ele é da Igreja Universal, tá? Então, estabeleça normas sobre o exame dos noivos, sobre os proclamas matrimoniais e outros meios oportunos para fazer as investigações que são necessárias antes do matrimônio, e assim tudo cuidadosamente observado, possa o pároco proceder à assistência do matrimônio. Então, no apêndice do nosso código aqui, brasileiro, no caso, né, das versões brasileiras, tem aqui o regramento que é da CNBB, entende? Então, isso é como se fosse uma lei complementar, né? Para quem é da área do direito vai entender melhor, né? Mas é aquela lei do qual a lei universal, ela trouxe uma normativa, e então a lei particular aqui, por exemplo, da nossa diocese traz uma outra, entende? Então o bispo, ele tem esse poder, no nosso caso, para poder legislar sobre isso, para poder entender como que é feito um processo canônico, né? Na verdade, um processo canônico não, um processo de proclamas matrimoniais, né? Para poder adentrar com o processo para poder se casar, né? Chama-se também um processo, tá? Então, dito isto, toda legislação é o conjunto de leis positivadas, seja ela canônica ou civil, e tem o intuito de trazer ordem, né, para aquele conjunto de pessoas que dele fazem parte. Então, no caso da igreja, todos os cristãos. Quem são os cristãos? São os batizados. Independente, por exemplo, se ele batizou e hoje ele frequenta, né, publicamente uma igreja protestante, né? Às vezes eles têm o costume de batizar lá de novo, mas não existe isso, né? Canonicamente falando, isso é errado, tá? Então, agora que nós já compreendemos essa noção do direito, adentrando então especificamente no direito canônico, quais são as fontes desse direito canônico, né? Eu coloquei aqui, tá? As fontes: direito divino, direito eclesiástico, princípios e costumes. Mas como chegamos nisso, né? Cristo deixou então uma missão para os apóstolos, né? Ide e evangelizai todos os povos, né? E tal. Guardando as devidas proporções também é a nossa missão, né? De cada lei, que é levar, né? Ainda mais nós sempre falamos aqui no Centro da Luz, fazer Cristo mais conhecido e amado, né? Então, desde então, essa é uma tarefa dos apóstolos, seus sucessores, os bispos,
que é um tema também à parte, porque é uma missão dos bispos, que é o munus de reger a igreja, de ensinar, ou seja, o munus docendi, que fala, né? Então, isso são atribuições próprias e específicas como obrigação dos bispos. Nós, leigos, temos essa missão? Temos, mas os bispos têm ela como uma obrigação, uma responsabilidade, tá? Então, foram tempos difíceis esses dos apóstolos, né? Muitas pessoas, sim, foram convertidas, mas também muitos morreram, né? Que tem a célebre frase que o sangue dos mártires é que cresce a igreja, uma coisa assim, né? É uma frase. Sementeira para novos cristãos. Né? Como se o sangue deles fizessem nós cristãos. É um martírio, né? Que falam, né? Então, tem essas histórias aí dos apóstolos como um exemplo para a gente. Então, a história da igreja, até chegarmos nessa primeira compilação canônica, que foi o que eu também coloquei aí, que é o Decreto de Graciano, foi no século XII, por volta de 1140. É importante compreender um pouco mais profundamente o direito canônico, né? Porque uma vez que a gente entende, né, o direito canônico, que o direito canônico faz parte de um processo de compreensão da história da igreja. Porque não é porque foi só em 1140 que se teve esse primeiro compilado de leis canônicas que o direito canônico não existia, né? Na verdade, ele sempre existiu, né? Na história da igreja, ele sempre existiu. O que acontecia era que ele não estava compilado, né? Em um documento oficial, algo dessa forma, entende? Então, por exemplo, que antigamente, antes da carta, né, do decreto de Graciano, eram usadas as cartas decretais, que chamam-se. Cartas decretais eram às vezes consultas, né, que muitos teólogos às vezes faziam para o Papa. Então, ele olhava aquilo, aquela indagação, né, e então ele consultava vários teólogos e chegava a um consenso. Então, esse consenso, ele escrevia e era uma carta decretal. Mas só que tinham várias cartas, não existia um compilado, né, como nós temos hoje o código. Então, Graciano faz o quê, né, por volta do ano de 1140? Ele pega esses compilados, né, essas cartas decretais, tá? Ele era um grande estudioso canônico, ele era um frei, e ele faz um processo de... Ele faz um estudo chamado Concordia Discordantium Canonum, que é o quê? Ele pega duas cartas e ele começa a confrontar as cartas. Então, quando ele confronta essas cartas, ele chega num resultado. Por exemplo, se duas cartas estão falando coisas diferentes, em épocas diferentes, né? Então, eu vou confrontar essas cartas e entender do que está certo aqui, teologicamente falando, né? Claro, com toda a doutrina da igreja. E aí ele faz isso. Quando ele faz isso, muito estudioso, como eu disse, ele foi um monge, né? Um frei. E através dessa metodologia de comparação dos textos, ele criou esse primeiro compilado, que é chamado, né? Concórdia Discordante o Cânon, tá? O Cânon 207, eu coloquei aqui, é um exemplo exatamente sobre isso. Cânon 207 é um exemplo dessas cartas, tá? Decretais, dessa compilação toda. Por instituição divina, entre os fiéis, há na igreja os ministros sagrados no direito, também chamados clérigos, e os outros fiéis são também denominados leigos. E aí no parágrafo 2 ainda fala: em ambas as categorias, há fiéis que pela profissão dos conselhos evangélicos, aqueles que fazem os votos, né, mediante votos ou outros vínculos sagrados, reconhecidos e sancionados pela igreja, em seu modo peculiar consagram-se a Deus.
e contribuem para a missão salvífica da igreja. Seu estado, embora não faça parte da estrutura hierárquica da igreja, pertence à sua vida de santidade. Então, esse é um exemplo de que o código ele se funda desde essa história, essa época. É um exemplo de que o direito vem junto com a história da igreja. Ele não está apartado, né? Não é algo que anda ali paralelo. Ele tá dentro, ele pertence, né? Então, ok. Com isso, afirmamos que o direito está presente desde os primeiros séculos da igreja. Não é uma obra do acaso da igreja, né? Desde os evangelhos, nós temos rudimentos do direito na vida cristã. Então, portanto, temos como fonte do direito o direito divino, né? Direito divino, ou seja, é o direito revelado, direito natural, que são de instituição divina, no caso, fé e razão. É um conjunto de regras jurídicas extraídas da Sagrada Escritura e tradição da igreja. Direito eclesiástico é a legislação canônica que nem sempre esteve compilada, mas é a legislação consubstanciada em decisões das esferas de autoridade eclesiástica, como as cartas decretais, que eu expliquei agora. Ela é um exemplo de direito eclesiástico. Costumes, ou seja, uma prática reiterada de certo ato, né, no qual o código, então, ele determina um prazo de 30 anos. Esse é, inclusive, uma fonte do nosso direito civil também, o costume, né? É aquilo que reiteradamente se é praticado. Às vezes, existe um costume que, sei lá, tem num outro país, sei lá, na Argentina, vamos supor, né? Diferente aqui do Brasil. E isso acontece muito, né? Isso acontece muito, às vezes, uma prática na Alemanha, até citei outro dia, né, nós membros aqui. Então, são coisas que é uma igreja só, estamos em unidade, não deixa de ser. Mas tem costumes de cada lugar, né? E esse costume, quando ele é feito reiteradamente, o código determina 30 anos ou mais. Então, ele é uma fonte, ele é, né, como se fosse, nasce ali um direito, né? Não deixa de ser, ele é uma fonte. Ô Marcelo, tem uma hierarquia aí de aplicação dessas fontes? Dessas fontes? Não, tudo é fonte. Né? Tudo é fonte. Correto. Claro que tem que ser observado. Sim. Então, por exemplo, o direito eclesiástico não é porque, como se diz, né, existiam as cartas, mas aquilo ali, quanto tempo que passou, porque só foi em 1140 que foi compilar. Correto. Né? Então, muitos séculos, né? Isso. Então, tem toda uma questão de tempo na igreja. O tempo conta muito na igreja. Certo. Né? O tempo conta muito. Obrigado. Princípios, que também são fontes, tá? Oriundos do direito romano, né? Então, nos casos onde a lei eclesiástica, por exemplo, não regulou, não falou sobre alguma coisa, né? Não existe no código, a gente chamamos de lacuna, pode ser, né, como se fosse isso. Então, a lei civil, que nós podemos também chamar de canonizácio, no direito canônico nós chamamos canonizácio, ele também é uma fonte, entende? Então, quando tem uma lacuna, a lei civil, ela se presta ao direito canônico. Muito interessante. Né? Muito interessante, verdade. Bom, mas quando existe lacuna. Correto. Tá? Então, isso foi só uma introdução, tá, galera? Assim, sobre, né, o que é o direito, do que se presta o direito canônico e tal. Então, agora vamos aprofundar aqui na questão matrimonial, né? Que é o tema de hoje. Então, o direito matrimonial se funda no direito natural, ou seja, todo casamento é de direito natural, né? Porque Deus uniu, o homem não separa. Está em Gênesis, né? E por Cristo, então, ele foi elevado a um status de sacramento. Entende? Então, dois ateus se casam. Né? Interessante. Então, é um casamento natural. Não deixa de ser. Em Moisés já era diferente, né? Como assim? Lá atrás, em Moisés, o sistema era diferente, né? É porque, assim, o casamento existiu desde quando o mundo é mundo, né? Se eu não me engano, Jesus Cristo acho que foi questionado com uma parte sobre isso. Do questão do divórcio, né? Moisés endureceu o coração
a Ele questão. fala assim, mas vós endureceis o coração dele. As pessoas ajudaram ele a endurecer o coração. É porque, na verdade, qual foi o questionamento? Né? Os discípulos questionaram Jesus a respeito quando ele disse que não era permitido o divórcio, né? De que um homem quando olha para uma mulher, de que um homem quando dá uma carta de divórcio para a mulher, ou mesmo quando ele olha para aquela mulher e deseja no coração, ele comete adultério, né? Eu acho que foi nessa passagem, só me engano foi isso mesmo. E aí ele fala que Moisés permitiu pela dureza dos corações. O que seria essa dureza dos corações, né? A falta do perdão, né? Sim. A falta E do as perdão. pessoas também parece que estavam em volta dele não ajudaram também, né? Fizeram foi endurecer mais, porque antigamente já era de costume, né? Porque na verdade o casamento sempre existiu. Só que como foi o que eu disse no início, nós somos fruto do pecado original, né? Então, querendo ou não, como se diz, né? A gente é tendente ao que é mal, É uma falha, né? A falha, isso. Podemos dizer uma falha, né? Mas tá, então, importante eu dizer para vocês, então, ok, casamento é de direito natural. A lei suprema da igreja, ela está no cano 1752, né, o último cano do código, e ela se presta a um princípio primordial do direito canônico, que é a salvação das almas. Então, assim, qualquer lei, qualquer tipo de, sei lá, sabe, qualquer tipo de teologia que se faça, sei lá, interpretação, né, melhor dizendo, qualquer interpretação que se faça de uma lei, o princípio maior é salvação das almas, né? Então, tendo isso como base, né, eu quero diferenciar com vocês que dois conceitos básicos, tá? Existe o matrimônio infiere e matrimônio infatues. O que seria um matrimônio infiere? Em vistas de o matrimônio está se constituindo, certo? Matrimônio infatues é um matrimônio que já está constituído validamente, tá? De fato né? Então vamos lá para o cânon 1055, começando agora de fato o direito matrimonial. Da parte de matrimônio, cânon 1055 é onde começa, tá? Eu vou ler para vocês o cânon para a gente ir observando algumas coisas importantes. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Então, começando aqui, pacto matrimonial. O que é um pacto? Uma aliança, certo? É a união. Então, aqui nós temos que compreender união, a nossa compreensão aqui, né, de união, de aliança, de pacto matrimonial. Uma compreensão teológica de união de corpos, né? Porque nós vamos ver depois aqui no próximo cânon, fala de novo de unidade, mas aí é no sentido de fidelidade, tá? Então, é importante ter essa diferenciação. No cânon 1055, pacto matrimonial, aliança, união de corpos, tá? Deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Então serão uma só carne. Gênesis 2:24. Este é o sentido de aliança, de união, que o Código fala. Você vê que tudo está embasado na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, né? Homem e mulher. Pacto matrimonial pelo qual homem e a mulher. Homem e mulher os criou. Então, não tem nem brecha para falar de outros gêneros, né? Sei lá. Mulher com mulher, não tem condição. Nem só isso, né? Outro gênero. É homem e mulher. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Ele não criou pão e sei lá o que mais. Né? Não tem jeito. Gênesis 1:27. É uma foto. Não. O pacto matrimonial
pelo qual o homem e a mulher constituem entre si consórcio de toda vida. Consórcio de toda vida, indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separe. Mateus 19:6. Consórcio de toda vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e geração da prole. Ordenado ao bem dos cônjuges e geração da prole. Ou seja, finalidade para quê? Para o bem dos cônjuges e para a prole, né? Educação da prole. Geração, perpetuação. Entre batizados foi por Cristo Senhor elevado aos status de sacramento. Beleza. Então eu vou ler um próximo parágrafo que não se choque. Porque muita gente se choca quando a gente diz esse parágrafo aqui. Gente, o direito matrimonial, assim, o direito canônico como um todo, né, na verdade, mas especialmente o matrimônio, que é o que mais atinge os leigos, né? É o que mais atinge os leigos. É preciso sempre ter uma cautela muito grande, sabe, na hora de passar para o outro algumas coisas do direito matrimonial. E especialmente quando a gente estuda. Eu falei choque porque me chocou quando eu descobri. Então eu sei que às vezes olha para o outro e fala assim, gente, mas como? Porque não passa para a gente essas coisas, né? Infelizmente a nossa catequese é muito assim, né, muito limitada, né? Então assim, vou ler aqui, parágrafo 2º, tá? Cânone 55. Portanto, entre batizados, não pode haver contrato matrimonial válido que não seja, por isso mesmo, sacramento. Isso quer dizer o quê? 2 luteranos, quando se casam, é sacramento. Sim. Entende? Porque eles têm um batismo. Batismo válido. Um bandista não. É diferente. Ateus também não. Se não for Por exemplo, batizado, vamos supor que ele é batizado, mas hoje ele fala assim, eu sou ateu. Ele é batizado, cara. Fala que ele é batizado. Não, eu Não falo anula ateus o desde sacramento. nascer. Desde nascer. Não foi, então, ou seja, não batizado. é O pagão. critério é o batismo. Independente da época que ele batizar, Não, se ele correto, for o conceito batizado. foi mal. Isso, mas é isso mesmo. Se o cara nasceu no mesmo, é pagão, meu filho. Pagão. Pagão, né? 2 Não é pagão. católico. Aí Mas beleza. tá cheio de pagão. Aí não é. Dentro da igreja, você vai ser batizado depois de você crescer, meu filho. Aí você vai escolher se você quer ou não batizar. Mas você entende que às vezes a gente tem uma má compreensão daquilo, né? Porque eu falo porque eu mesmo pensei, assim, gente, mas como isso? Porque quando eu né, comecei a atuar na Câmara aqui, tinha um processo de um rapaz que era evangélico. Eu não entendi. Como assim? Não faz sentido, né? Mas porque o batismo dele era válido. É válido, né? Dele e da ex-esposa dele. Eles casaram na igreja evangélica. Só que agora ele compreendeu o catolicismo. E ele quer casar na igreja católica. Só que para ele casar, ele precisa entrar com um processo de nulidade. Porque é sacramento. Não foi o quê? Canônico. Mas foi sacramento. Né? Muito interessante. Então, aqui foi assim, tipo, eu falo que às vezes choca, mas tem muitas coisas assim que, né, vai chocando a gente ao longo dos estudos do direito canônico, tá? Então, você falou, por exemplo, 2 ateus, que no caso são 2 não batizados, 2 pagãos. Casamento Isso, natural. inclusive. Não tem sacramento. Entendi. Casamento natural, tá? 2 católicos se casam no civil. Casamento natural. E sacramento. São 2 batizados. É sacramento. Só não é canônico. Ah, é? Mesmo que eles mesmo que não tiver feito na igreja? Religioso. No religioso, sacramento. São 2 batizados. E tem que casar na igreja. Não, mas fala que Calma. isso é como reforma. Calma. E antes não era assim, não. Primeiro ela provou. Eu só estou preocupado com a questão do pacto, da aliança aí. Tem também?
é sacramento. Então tem impacto? Tem uma aliança aí. Ele não tem o quê? Canônico. Diferencia. Ele não é canônico. Diferencie para nós, para ficar claro. Porque eu não... O canônico Pensa, Canônico sacramento do é o sacramento. quê? Matéria e forma. Pensa, Sim. sacramento é matéria. em si, igual, por exemplo, nós sacramento da Eucaristia, os noivos. Então, eles são, de fato, quem estão celebrando o casamento. O diácono pode ser essa testemunha? Pode. Diácono pode. E em casos excepcionais, qualquer um pode ser. Por exemplo. Então, dentro da nossa religião, mesmo civil, sem ter passado pelo ato da A forma cerimônia canônica. religiosa, Forma canônica. Vamos nomear. É Forma porque- canônica. eu não participei do princípio aí da forma canônica. Eu Isso. cheguei um pouco atrasada. Mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, olha, precisa de ter. Existem, né? Casamento natural, sacramento e canônico. Casamento canônico. Certo? O casamento natural é de direito natural. Qualquer pessoa, homem ou mulher, casou, existe ali um casamento. Certo? Natural. Sacramento, 2 batizados. Canônico, a forma canônica. É aquele casamento que é feito na igreja que o padre, o testemunho qualificado, fala a forma canônica. Isso me chocou. Certo? Isso me chocou. Eu sei. Essa parte me chocou também. Até que aquela outra que você leu, não, mas essa me choca também. Mas porque você não, é porque a gente não atenta entre batizados, não fala entre católicos. Mas pressupõe o batismo e entra na igreja católica. Entendeu? Porque batismo Mas não aí é. vai Mas é, levar vai em com consideração outras igrejas. as É porque o igrejas batismo, protestantes. qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Não precisa do padre. É. Entendeu? Sim. Por isso. Até nas igrejas protestantes. Então. Tem igrejas que tem batismo em água. Do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Que é a forma canônica do batismo, por exemplo. Não Tem importa se lugar que for. batiza só em nome de Jesus, ou só Isso. em nome das pessoas. Ou teve caso, por exemplo, de um padre que passou até na mídia aí, ele já era padre, foi ordenado, e depois descobriu que, na verdade, o padre que batizou ele, batizou errado. Batizou ele, nós te batizamos. Só por isso está errado o batismo. A forma está errada. Olha a gravidade da coisa. Você quer ver uma discussão interessante da igreja protestante? Tem a diferença batista, presbiteriana, tudo mais. Luterano. Por que o batista chama batista? Porque ele considera o batismo só por imersão. Se você aspergir, ele não considera não. O presbiteriano não. Por aspersão, o batismo é válido. Entendeu? Aí tem as diferenças de discussão. Qual Ai, batismo ai, que é válido? isso aí eu não né? sabia. Pois é, entendeu? Então, acompanha comigo. Então, dentre 2 católicos que se casam no civil, tá? Mas os católicos, eles estão obrigados pelo direito canônico a casar-se na igreja. A forma canônica. Os católicos estão obrigados à forma canônica. Então, às vezes, você tá entendendo assim, nossa, mas espera aí. 2 católicos, então, quando se casam, é sacramento, mas aí se eles separam, pode casar na igreja. Por quê? Não houve forma canônica. E é obrigação do católico o casamento pela forma canônica. Porque Por tem que isso estar também- subordinado ao direito canônico. Exatamente. Você falou tudo agora. Você entrou no princípio da coisa, você conseguiu compreender isso. Agora eu entendi. Porque o direito canônico, ele se presta para nós. Nós temos que obedecer a esse Olha. direito. O sacramento de protestantes é sacramento. Mas Aí não tem forma canônica. Aí não tem a forma canônica. Exatamente. Né? Porque igual Diferente dos católicos. meus irmãos, eles eram católicos, batizados, né? E casaram na igreja protestante. Aí no curso que eu estava fazendo, fala que eles tinham que pedir autorização do bispo para tirar essa subordinação para poder estar casando na igreja protestante. É assim mesmo? Então, tinha essa discussão antes, mas o Papa Bento XVI já encerrou com isso. Se não me engano, foi o Papa Bento XVI, foi em 2009. Então, Essa questão do batismo. Porque tipo, não existe você batizou e aí depois você vai desbatizar. Eu quero pedir à igreja que me
Mas eu Me falo isenta do do batismo. casamento. Isso, então, é isso que eu tô falando. Porque aí, no caso, ele teria que pedir para poder se batizar, para poder casar, Mas batizar e a casar lá. autorização do bispo para não fazer mais parte do corpo da igreja. Isso, não existe isso, não tem como. Uma Porque vez você faz batizado, parte você do é corpo da batizado. igreja pelo batismo. Exatamente. Então o casamento deles é válido. Você está falando do sacramento, mas não canônico. Não é canônico. Independente se ele é católico ou não. Foi o que eu disse, 2 luteranos se casam. Ele nasceu na igreja luterana. Exatamente, a questão indelével. Isso mesmo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se, um exemplo, esse caso que você falou, que eles casaram na igreja protestante, é um sacramento. Se ele não está, vamos dizer, abaixo do direito canônico, por que ele teve que entrar com Processo canônico, beleza. Estava esperando essa pergunta. Por quê? Porque como ele quer agora casar na igreja e ele não estava obrigado à forma canônica, porque ele não era católico, ele era batizado, vale, mas ele não era católico. Portanto, ele como evangélico precisa. Por exemplo, se é um católico, não. Por quê? Porque ele não observou a forma canônica. Portanto, ele como católico deveria ter observado. Então, não precisa entrar com nenhum processo canônico. É sacramento, mas não é válido o casamento dele. Entende? Entendi. Outra questão, dentro disso tudo aí, né, por isso também que um sacerdote não atende confissão daquele que é só no direito natural ou no segundo é natural. Ou Católico, né? Natural e sacramento. Isso. Aí por isso ele não atende. Por isso ele não atende. Mas Porque ele não usou, ele não usou, né, ele não foi para o ele direito está canônico. inválido. É. É um casamento inválido. Não estou querendo dizer que é válido. Presta atenção nas palavras. Olha para você ver como é milindre isso. Né? É milindre mesmo. Por quê? É um casamento natural. É um sacramento. Mas 2 católicos se casam somente no civil, é válido? É válido? Não. Falta forma canônica. Esse casamento natural, Marcela, pode entender pelo juntar? E, assim, também, o ideal, por exemplo, vamos supor, 2 ateus, 2 pagãos, vamos supor, né? 2 pagãos se casam no civil. Casamento natural. Entendi. Entendeu? Então, a diferença então do casamento com o matrimônio? Sim. Sim, é porque Matrimônio o é matrimônio, sacramento. além do sacramento, Matrimônio é canônico. Canônico. Mas aqui, Marcelo, uma pergunta. No caso aí, vamos supor, então o casamento natural já é Direito natural. natural. Homem e mulher. Então isso já procede lá de Moisés para cá, não é isso? Quando Cristo veio, foi que canonizou? Quando Cristo veio, foi que sacramentou. Isso aí, no caso, entra Foi o que eu canonizou, disse. né? Que foi o que eu disse, olha. Entre batizados, foi por Cristo Senhor elevado à dignidade do sacramento. Aí entra pro canônico, você fala. Aí entra para o sacramento em si. Porque é sacramento. Canônico é a forma. Canônico é só para católico. Entendeu? É. Só para católico. Só para Essa católico. palavra. É. É a forma canônica. Porque precisa, o católico precisa dessa forma canônica. Para dar o quê? Publicidade, dar substância, dar base àquele casamento. Cristo instituiu a lei, não foi? É. A igreja instituiu a forma. Como é que nós vamos Exatamente. aplicar essa lei? Isso é de Entendeu? direito eclesiástico. O que é o direito eclesiástico? Você pegou essa parte de direito eclesiástico, é o quê? É aquilo, por exemplo, que não é porque não foi direito divino. Criado pelo homem. O direito eclesiástico é criado pelo homem. Mas não deixa de ter como base o direito divino. Então, na fórmula que é casada, não foi uma fórmula assim, tipo assim, Jesus fazia. Não. Ele não fez casamento. Não, é isso que eu Entendeu? Exatamente. Então, só casar vai ficar mais Por fácil. exemplo, se pra 2 eles. católicos casam lá no civil, então eles não têm obrigatoriedade de entrar com unidade matrimonial se eles separarem? Não tem. Porque não é uma coisa... Porque não é canônico. Não é canônico canônico. da igreja. É. Fala uma O passagem. sacramento não é mais importante do que... Não, viu? O sacramento não é Por isso que eu disse que tem que ter um cuidado na hora de a gente falar do direito matrimonial. Viu a forma? Tem que ter um cuidado, né? Bem impactante. Não é, eu sei. Eu sei. Mas o sacramento não é mais importante que o canônico. É tão importante quanto. Achei que é tão importante. Não, existe. O sacramento foi elevado, mas
O cânone ele está com base no quê? Na própria Sagrada Escritura. Na tradição, porque, por exemplo, até, sei lá, eu não sei o ano certinho, não vou saber te falar, mas até um certo tempo da história, não existia essa forma de casar que existe hoje. Baseado no que Entende? Então, se o direito Hugo, instituiu isso, na base que o Hugo é com falou base aí, nessa tradição, entende? Marcelo, é o seguinte, 2 católicos se casam, não na igreja, Só civil. só civil, sacramento. Né? Beleza. Podem se separar tranquilamente e casar novamente. Dentro da igreja? E ele não obedeceu a forma canônica. Isso eu entendi. Então você pode casar. Por quê? Presta atenção. Por quê? Porque eles não obedeceram a forma canônica, por quê? E eles são obrigados. O código determina. O católico é obrigado a casar na igreja. Obrigado. A forma canônica. O canônico é obrigado à forma canônica. Nem por isso, Mas se ele não casar na igreja, não deixa de ser sacramento. Mas é casamento, mas é inválido. Mas é inválido. Mas é inválido. Agora, aí que eu queria entrar na questão. Existe o É a casamento. validade e a invalidade. Eu peguei tanto no sacramento, eu tô Por quê? Aí eu queria... Por isso que você tá aqui, mano. Eu já preguei tanto que aquele que quer casar não é sacramento. Eu sei, a gente aprende, né? A gente aprende. Marcelo. Por isso que eu falei que tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala. Isso tem que ser explicado, senão o povo acha que você tá... Não é? Leandro, sabe por que isso mudou? Mudou lá no Vaticano II. Quando aconteceu o seguinte: fora da igreja não há salvação, certo? Esta eclésia não lançava. Só quem mudou, não mudou? Quem fala assim, a igreja verdadeira subsiste na igreja católica. Então ela vem dela. Viu como é que é a sutilidade? Aham. Então, alguém na China pode professar a fé católica sendo que eu tenho na igreja? Sim. Mas antes do Vaticano II isso era considerado válido? não. Tá entendendo agora? Aí uma palavrinha mudou O sentido. tudo isso aí. Aí pronto. Eu acho que a objetividade E o do código sacramento é do filho, viu, do canônico Concílio Vaticano II. é que se completam, Hã? entende? Acho que o entendimento tem que ser esse. O sacramento, o casamento, o sacramento e o canônico, eles se completam. Exatamente. Para o católico. Para o católico. Para o O católico. sacramento ele não caminha sozinho, né? Porque aí ele não tem validade. E não tem validade. Porque como exatamente. nós compreendemos Por isso fora que da não igreja, precisa não há entrar com um salvação, e a processo igreja é a canônico. igreja de Cristo, que é a católica, Porque não não é isso? Isso. É Porque nesse não sentido que a gente existe. está E olha a fala, olha a fala dela. Não foi agora. válido. Mas as pessoas também acham que isso é para se separar, que quando entra com o processo, casados na igreja, quer constar lá que é para separar. O Papa disse, não, o tribunal não existe para separar, porque não existe separação. Não. É só para constar que você nunca foi casado. Exatamente, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Não existe anulação de Isso casamento. mesmo. Só vai constar. É que uma não, né? declaração de nulidade. É. Entende? Porque ele vai estudar a história daquele casal, tá? E aí, com base naquilo ali, aí, toda a legislação, que não tem como nem eu falar isso tudo hoje, é muita coisa. E você vê que é bem milindre. É bem milindre. O direito matrimonial, Você quer ele é ver? milindroso. Leandro, você vai outra coisa vai te escandalizar? Fruto do Vaticano II? Ministrar um ministro, ministrar a comunhão, é lícito? O ministro? É. O ministro sacerdote, né? Não, ministro da Eucaristia. Não, você tá maluco de jeito É nenhum. ilícito, não é? Ilícito. Mas a Eucaristia deixa de ser válida? Não, Tá entendendo? tô É a entendendo. mesma coisa. Que é Analogia boa essa. Tá entendendo? licitude e validade. Por isso que eu disse. É É inválido o ilícito, matrimônio. é Você tá ilícito entendendo? para quem ministra. Para quem recebe é É puramente válido. ilícito a Eucaristia, entendeu? Entendi, Para sim. quem recebe é puramente ilícito. Sem Porque dúvida. não há má fé da pessoa que recebe. Ademais. A má fé é de quem? De quem tá... Fala a palavra da Mas, gente, ministra. é muita informação e Mas coisa. é muito bem. Quando eu falei a questão de que isso não pode sair da sala, é porque aquele que se considera católico, mas não tem esse entendimento, é o que a gente estava falando aqui,
pura e simplesmente conversa Nossa, com a esposa tô e fala ótimo, tá não, tudo nós certo. recebemos o sacramento. Ponto final. Não Se precisa. separar, não precisa entrar com o processo, que eu caso de novo, e Vamos casar de aí novo aí, cara. vou para a igreja Vamos partir e... pra... Ele recebeu o casamento, mas ele tem um matrimônio inválido. O matrimônio dele é nulo por natureza, na raiz, porque faltou a forma. No Entende? entendimento, né? No E além entendimento, disso, bem rapidinho, e além disso, qual que é o maior problema, por exemplo? Essa pessoa não pode comungar, porque ela está em estado de pecado. Agora você foi na cerne da questão. Agora você acabou de... Você viu que uma coisa puxa a outra, né? Agora você foi no... Não, mas Não pode receber Jesus. Aí acabou. não, mas claro, com certeza. Era isso aí que você falou. Como quem da igreja fala que é considerado um sacramento também, os dois unidos, mas se na confissão de pecado, se ela dá o direito de exunir sacramento, Não dá direito. um exemplo, mas é considerado dentro da escrita católico. que é sacramento. É isso que eu estou sentindo. É sacramento. Você tem que entender o cerne da coisa. Não é só porque disse sacramento que é o correto. Por quê? Ele é um matrimônio natural. Ele é sacramento, mas ele é inválido. Se Dois ele é protestantes inválido, exatamente. podem casar, Ele mas não pode pode conjugar. Eucaristia. Exatamente. E como que fala que é sacramento? Hã? Como que de uma certa forma fala que é sacramento? É um sacramento. É um sacramento porque foi por Cristo elevado a status de sacramento, patrimônio natural. Entre batizados. É simples assim. É porque a gente tem uma má compreensão também, sabe do quê? Do que é um sacramento. Porque um sacramento, ele é um sinal visível da graça de Deus. Sinal. Entende? Então, quando tem dois casais casados no civil, nós não podemos falar que é católico, porque o católico ele não tem esse sinal, porque ele precisa da forma, é obrigatório para ele essa forma. Mas um casal protestante, ali é uma família, independente se, por exemplo, ele está na fé errada ou qualquer outra coisa. Entendeu? Constitui família. Constitui uma família. É um sinal de Deus. É um sinal da graça de Deus. Entendeu? Do quê? Porque aquele casamento ali foi elevado a status de sacramento. É isso que é o sacramento do matrimônio. O que é o sacramento do matrimônio? É um casamento natural, elevado por Cristo a status Não, de aí você está falando sacramento. na finalidade, já finalizando. Eu estou falando no meio processo, quando você começa a explicar, qualquer outra pessoa pensa a mesma coisa. Igual ele comentou ali, todos estão comentando. Se na igreja o sacerdote olha e vê que ele sabe que é um sacramento. Você perguntar ao sacerdote, tem duas pessoas unidas, é um sacramento. Ele sabe Batizar. que isso, são batizados pelo batismo. É um sacramento. Então não tem como eu virar e falar assim, não é um sacramento. É interessante. Então você tem que entender dentro de você que é um sacramento. Se é um sacramento que está escrito, está estudado, está mostrando, que vem dentro do tempo de Moisés, é claro que nós vamos chegar nessa finalidade sua. Mas aí o que acontece? Quando a pessoa chega diante de uma situação dessa aqui, aí ele vai confessar com o padre é pecado. Ele primeiro que ele não pode, porque foi o que eu disse, é inválido. Sim, mas se ele é católico. acontece? Ele é um sacramento. Mas a diferença está o quê? É quem está buscando a Cristo. Igual o Will falou e os outros estão falando. É a mesma Porque ele coisa. vai estar elevado. Se qualquer outra pessoa que não estudar a Cristo, até ir para ele está ótimo. Por exemplo, vou te dar um exemplo Ele que é talvez sacramento. pode te ajudar. Né? Um padre ordenado, mas celebra a missa errado. O sacerdócio dele é válido ou inválido? O sacerdócio é válido, mas a missa é válida ou inválida? A missa é inválida. Porque não cumpriu a forma. Forma canônica. Entendeu? A Mas mesma aí, coisa. vamos supor, então... É Foi matrimônio, o que eu mas disse não do cumpriu a forma. batismo. É a mesma tem coisa. essa parte. Mas então quer dizer que a Eucaristia não é Cristo. Não, se ele celebrar a missa de forma inválida, não. Se ele falar, por exemplo, na forma Só lá. invalida o sacerdócio dele. Se ele deixa de consagrar celebrar da de maneira forma correta. Exatamente. Se ele não consagrar da maneira correta, não vale. Tem que consagrar da maneira correta. As palavras, exato. Entendeu? Tem que ter a forma. Tem que Justamente ter porque ele seguiu a água, tem forma que ter certa da o vinho, missa. se não tiver, Não. Mas isso invalida o sacerdócio dele? Também não. Foi o que eu Ele disse, por continua exemplo, sendo do padre ad batismo. eterno. Mas No a batismo. moralidade é a transubstanciação. Tá entendendo? Precisa da matéria e forma. É a mesma coisa. Eles casam, mas não cumpriu a forma. Entendeu? Não, Deus não nega graça para ninguém. Não nega o sacramento. Mas Eu sei. Pra ficar, eu acho que segue as leis. Não Mas se ele não segue, ele não tá preocupado. da igreja, Ele não tá o que preocupado. acontece?
Eu não tô Sacramento preocupada. para eles. Eu acho que para compreensão melhor seria o seguinte: o católico para casar, para ser realmente Efetivo, né, ver a graça. esse casal precisa receber Cristo. Agora Cristo a questão no transubstanciação, no fenômeno, né? É sacramento, tipo assim, entendeu? É a compreensão do sacramento. Do que é o Porque o sacramento. católico, se ele quiser não casar na igreja, não tem problema. Mas Cristo, ele não vai Ele receber. não recebe, né? Entendeu? Então o católico mesmo, porque o católico, o fim dele é estar recebendo Cristo, sempre recebendo Cristo, sempre recebendo Cristo. Você recebe o sacramento do matrimônio, você precisa estar continuamente recebendo também Cristo. Se você perde Cristo de vista, então peraí, então você está... Isso só acontece no canônico. O negócio é... Só acontece quando maior que a você magia. casa validamente. Vamos tirar esse negócio de... Vamos supor, vou tirar o nome canônico. Validamente. Como que um católico casa validamente? Para não gerar mais confusão. Na igreja. Forma canônica. Eu não entendi. Aí eu faço a Simples pergunta, assim. igual tem gente que diz, todo mundo quer Não, falar. sim. Eu entendo. Entendeu? Mas vocês conseguiram compreender? Sim, com certeza. Marcela, aqui, ó, aí naquela outra questão dele, quando Cristo veio legalizar, porque aí veio Cristo para legalizar. Aí fala algumas passagens, então, assim, que Cristo legalizou. Instituiu? É. Uns 40 dias, né? 40 dias. Não, aquela passagem que eu falei do Leandro aqui, ó. De Moisés? Que eu falei. Foi questionado. Mateus, Quando como ele foi? instituiu o sacramento do matrimônio, Sim. foi na cruz quando o A soldado furou e lança jorrou furou. sangue e água. Aquela hora ali é instituído? Ali Jesus casou com a igreja. Tá. É porque Que é o casamento entre homem e mulher é similar ao casamento então, de Cristo com a quase na morte de igreja. Jesus, por que não na vida pública dele? Porque Mas- foi com a crucificação que consumou a obra apostólica dele. Que faz toda a diferença. Eu caso com a esposa, a igreja Está faz parte consumado. da... Nossa, então é nessa hora aí que São é... Paulo cita isso. A exortação apostólica vai Nossa, falar que sobre clareou isso. tão bonito agora A isso. exortação vai falar. Uai, então, vamos supor. Uai, a gente- então... Não, é uma preocupação Eu sei. muito grande que tem É verdade. uma dúvida muito grande, porque... Não, você tá ficando doido. Curso de noivos. Você vai fazer um curso de noivo para preparação da igreja. Precário. Né? A pincelada, meu filho, passou fora. Intensivão. Nada. Porque passou o pincel na tinta lá, meu filho, não saiu nada na parede. Em vez de pincel. Buraco é verdade, né? Você entendeu o que eu tô falando? Claro, compreendo perfeitamente. Por isso que o problema da igreja não está somente, por exemplo, no rito da nova Tem alguma missa, fala dele? ou não é Tem que falar pô, coisas pontuais, não. Não. É todo. São Paulo, Marcelo, Depois vem a radical. tradição que Sim, vai eu tô positivamente. falando pincelada, passou na tinta, em vez de pintar, fez foi desmanchar. É pré-requisito. Verdade. É pré-requisito para receber o sacramento do matrimônio você ter a crisma? Ou não? Não tem nada a ver? Não, o código fala assim que é bom. Não, o código fala que é bom que, né, que a pessoa tenha sido crismada, porque claro que ela tem que ser batizada, primeira comunhão, Depois você vai me né? falar disso Essa mais. pequena iniciação aí. A crisma faz parte do catecumenato, Sim. certo? Mas em termos assim, em vias de grave, não, já não fala. Fala. Ele fala assim, ele pede, quer ver aqui, ó? Ele pede que tenha esse cuidado, quer ver aqui, ó? Os católicos que ainda não receberam o sacramento da confirmação, cano 1065, recebam-no antes de serem admitidos ao matrimônio. Aí, agora calma. Vírgula. Calma nesse momento. Se isto for possível fazer sem grave incômodo. O que seria o grave incômodo? Eu tô incomodada. Subjetivo. Então não é... Você tá entendendo? A gravidade. Pega no pé desse Por isso que é importante, assim, às vezes, por exemplo, quando, né, muitas das vezes nós falamos aqui nas formações, enfim, de um bom acompanhamento espiritual, né? Sim.
de uma boa direção espiritual Verdade. para um casal. Necessário. De um bom curso de noivos. Porque isso tem que ser falado no curso de noivos. Tem que saber o que é o casamento. E não Entende? fala nem no time. Fala Eu lembro, já tem muito tempo já, mas eu lembro. Você lembra do curso que você fez? Muito tá anotado? É por isso. Não, mas o que me levantou um monte de interrogação foi isso, porque eu lembro. Falou assim, É será que eu vou porque casar? é raso. O curso de noivos, infelizmente, ele é raso. Porque a própria... Deus me perdoe, mas os próprios sacerdotes têm conhecimento raso das coisas. E aí o sacerdote tendo um conhecimento raso, os leigos têm um conhecimento mais raso ainda. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante o senso da luz, gente. Na nossa vida, na nossa cidade, isso aqui é um bálsamo na vida do católico. Esse lugar aqui é um bálsamo. Desculpa a expressão, mas se for falar do tintim por tintim como deveria, tem muita gente que na metade do caminho já vai Mas abandonar. tomara que faça isso, porque Mas tem que ser assim. Tem que ser assim, mas você entendeu? Para evitar o quê? Lá na frente, o monte de processo de nulidade que existe hoje. Mas você até o processo até que vai, porque as pessoas Não, ainda o processo de nulidade ainda tem um grande problema na vida pessoal. pessoal. Ainda que não entra em processo de nulidade, acho que já está em liberdade para encontrar outro. Qual que é o cerne da questão aqui, gente? Jesus, receber Jesus Cristo. Não, o cerne é catequese. Exatamente. Falta de catequese das pessoas. Porque se você não tem uma boa catequese lá na sua paróquia, você casa mal, seu casamento vai mal, aí você separa mal também, e só vai... Educa os filhos mal. Educa os filhos mal, os filhos crescem, porque é isso que aconteceu com uma geração aqui, comigo, e infelizmente, né, com vários outros. É isso. Uma dúvida, Marcelo. Houve alteração do Código Canônico, salvo me engano, em 1983, né? Que é esse aqui, filho do Conselho Vaticano II. O matrimônio também sofreu muita alteração? Sofreu, Código inteiro sofreu. Tem uma. Código inteiro sofreu. Foram 20 anos de estudos. Conta de uma palavrinha. Entendi. Mas isso reflete assim Na nossa vida, reflete. O próprio conceito de sacramento que nós perdemos hoje. Eu ia comentar isso, Marcelo. Por exemplo, a grande euforia que gerou aqui, inclusive a partir de mim, é justamente por causa do sacramento. Talvez na catequese mesmo, que é da primeira Eucaristia, não fosse nem viável que fosse tão aprofundado. Claro. Mas pelo menos na de confirmação, a gente tinha que ter acesso, porque quando se falou de sacramento, a gente já estava imaginando o sacramento como? Já incluído aí a questão canônica. Sim. A gente pensa em sacramento já no todo. Exato. Então, assim, aí gerou toda essa confusão na cabeça da gente. Como assim o sacramento ainda falta, sabe? Justamente por falta de uma catequese. Infelizmente, é o que mais... O maior problema da igreja hoje, assim, que eu consigo ver, né? Claro que são vários, mas eu acho que o principal é essa catequese, que é mal feita. E quando ela vai se dissipando em outras áreas. Uma catequese mal feita básica, ela vai se dissipando em outras áreas. A gente podia falar, tipo assim, que, por exemplo, o casamento seria só aquele casamento lá do contrato, e aí o matrimônio seria o sacramento e a forma canônica? Pode falar. Mas não é necessariamente Sim, isso? pode falar, não, pode falar isso. Podemos compreender dessa forma, porque às vezes fica até mais fácil a compreensão. O casamento é natural e o matrimônio é a forma canônica mais o sacramento. Porque é tudo ali junto, né? A forma canônica para o católico não se dissipa como se fosse isso do sacramento. Porque, na verdade, o católico, qual que é o fundamento do casamento para o católico? Que é o que nós vamos falar no próximo plano, né? São propriedades essenciais. Indissolubilidade e unidade. Então, pro católico, não tem como falar-se em casamento. Não tem como falar-se em casamento, por exemplo, determinado tempo. Igual por exemplo, civil. Sei lá, a pessoa pode querer. Deu certo. Não deu certo, separa. Não é? Ou nós temos até no Código Canônico algo semelhante a um pacto.
antinupcial. Eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Porque é como se fosse assim, uma preparação. Né? No mundo civil chama-se um pacto antinupcial, mas aí é questão contratual. Né? E na questão canônica, eclesiástica, né, é mais uma preparação o quê? Da compreensão do que é o matrimônio. Entendeu? Não temos. Mas aí tem que lembrar o que o Sr. Marcos falou conosco, que na Constituição 34, o próprio casamento na igreja já era validamente. Exato, que foi o que eu disse, eu não sei quando que foi, eu não sei a data. De 88 para cá mudou, mas a lei do divórcio 60, 58, não foi um negócio assim, que mudou tudo isso aí, entendeu? Não, mas, por exemplo, nós tínhamos o Código de 17. Sim. Né? Assim, antes disso, sei lá, eu não sei precisar o ano, mas vamos pôr aqui a lei de Graciano, 1140. Até lá, por exemplo, não existia que o casamento tem que ser feito com tal forma, sabe essas coisas assim? Não, essa forma nossa é do século XVIII para cá. Pois é, entende? Então, tipo assim, o casamento como nós vemos hoje, não é como acontecia antes, mas antes não deixava de ser um casamento e um sagramento. Como que era feito mais ou menos de antes, Marcelo? Era a união de homem e mulher. Por si só, já incutia o direito natural. Que foi o que eu falei? Não, tinha um sacerdote, porque sacerdotes, bispos, a estrutura da igreja já estava organizada. E já acho que se organizou mais ou menos no século IV, por aí, Diego. Ok. A estrutura da igreja, bispo, presbítero, século IV, por aí. Só que essa forma de casamento é do século XVIII para cá. A gente conhece. fórmula, né? Antes tinha, mas era um pouco diferente. Exato. E outra, antes mesmo disso, tipo, nos primeiros séculos, como que era feito, entendeu? Então, assim, era um homem e uma mulher que se dispunham, porque isso vem de direito natural, que é o que eu disse, é o casamento natural. Se dispunham a viver uma vida em conjunto e é por si só. Eu preciso ser fiel a essa pessoa, eu não posso estar com outra. Entende? O que aconteceu essa questão esses dias até foi uma das questões mais visualizadas com o Ítalo Marcilli. Né? Ele colocou lá a instituição do casamento, que era obrigatório casar-se com uma pessoa, até através de fotografia e registrar tudo. Por que foi instituído isso naquela época também? Por causa da biligamia, né? Poligamia. Aí ele explicou isso também, falou sobre isso. Entende? Né? Porque assim, é intrínseco nosso, tipo assim, quando você tá com uma pessoa, você não, independente de se existe lei ou não, né? Pra dizer se eu não posso estar com ela. Foi o que eu disse, por exemplo, a respeito do roubo. Né? Você vai roubar, você vai pegar uma coisa que não é sua. Direito, não é. Não precisa do. Não precisa do direito de falar pra você assim. Você falou, gente, é poligamia e pronto. Você é fiel àquela pessoa, independente se é fiel a ela, fiel a Deus. Mas aí que veio, né, a partir do século XVIII, que o Diego está falando aqui também, né? Isso, que foi a fórmula, essa fórmula que a gente vê hoje, né? Da lei. Porque também difere a questão da forma canônica e a forma litúrgica. Mas, gente, se eu vou entrar em cada detalhezinho assim que tem a lei, não é nem só por isso, porque a gente pode prolongar, né? Mas eu falo assim, porque às vezes vai confundir mais as pessoas do que... Também porque o sacramento não é uma lei. Não tem uma lei falando que o sacramento é assim. Não tem isso. É uma instituição divina. Exato. É bom que a gente vai falar que tem alguma lei falando assim, Leandro é assim, assim, assado, desse... Não tem. Se é assim, é uma instituição divina. Deus te diz assim, entendeu? Naturalmente aqui é uma pergunta, mas só fora do linha de pensamento. Igual quando, depois que Cristo morreu, instituiu, canonizou no caso, né? Esse sacramento. Ele levou a estar sacramento. Aí o que acontece? Demorou esse tempo todo, quando a pessoa ia casar antes do século XVIII? Antes de Cristo, por exemplo. Antes do século XVIII instituiu a forma de fazer o casamento. A que nós conhecemos hoje. Exatamente, hoje. Mas você não tem um exemplo, assim, tipo assim, quando a pessoa fosse casar, o sacerdote ficava presente, como falar, é isso que eu estou falando. Essa é a minha linha de pensamento. Porque eu não aguento uma explicação, tipo assim, você me faz uma conta lá, onde é interessante para mim é o quê? É a raiz. E levar uma folha eu fico perdido. Mas presta atenção, vamos pensar assim, na época tinha muito papel como tem hoje? Não. Então era tudo o quê? Oral. Quando começou a popularizar o papel, essa positivação começou a ficar mais universal.
Sim, isso Entendeu? mais, mas eu acredito. Aí é o seguinte, vamos lá. Como é que era feito antes? Lembra da sagração dos reis. Sempre quando o rei era sagrado, ele se casava. Como é que era a sagração do rei? Ele era aclamado pelo povo. Publicidade. Coisa que tem aonde? E no casamento também. Tem que ser público, não é? Então, era mais ou menos desse modo. Publicidade, então. Primeira coisa. Todo mundo sabia que ele era o rei. Mesma coisa do casamento. Ele e ela vão casar. Entendeu? Tá, mas aí tinha autorização do padre, do bispo, Não, alguém é da- livre da- escolha. da- O casamento é livre escolha. Não era apresentado dentro da igreja. Não, era livre escolha. Entendeu? Então fazia lá fora, tava valendo. Não, todo mundo sabia. Por exemplo, dia tal é a sagração do rei tal. Aí, quem que é o rei tal? Aí, fui em si, a mesma coisa que o padre fala. Gente, fulano de tal e ciclano de tal vão casar. Depois São você pesquisa pra proclamas mim se existe matrimoniais. uma É a mesma coisa. Mas que esse programa não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, não. Ele quer saber outra coisa. Ele quer saber, tipo assim, que pelo que eu estou entendendo. Qual era a fórmula utilizada antes dessa do século XVIII que nós estamos falando que nós Vocês fazemos mudaram hoje? dessa forma e mudaram que era Não, antigo. a forma é a mesma. O que mudou é a forma. Pois é, isso que ele está querendo saber, eu acho, entende? Como que era falado, como que era feito. cerimônia, né? Não é isso? Né? Era basicamente É. igual a sagração do rei. Entendeu? A mesma coisa, só que aplicada a dois plebeus, dois leigos, entendeu? Se você for ver os filmes antigos, Ela tinha que ter, antigamente ela tinha que ter a aprovação, e aí entra a exposição, do povo. Os dois vão casar e eram expostos e ali... Isso, É porque, por exemplo, essas questões assim, que eles estão falando, por exemplo, de dar publicidade ao casamento, por exemplo, chama-se proclamas matrimoniais. O que são os proclamas matrimoniais? Quando às vezes você vai numa paróquia e você vai na secretaria da paróquia, você vê lá um papel, no quadro de recado você vê um papel, escrito assim, proclamas matrimoniais. Eu não sei se eu trouxe ele aqui, porque eu trouxe aqui uma habilitação para o casamento. Mas acho que os proclamas, eu não tenho ele aqui. Mas o que tem, não, esse aqui é o pedido de dispensa, por exemplo. Deus, nós somos tamanho de igreja, querem se casar. Esse aqui é um proclama. Então você vai colocar aqui, Fixado na igreja. fixado na secretaria. Mas tinha que dar publicidade em jornal? Também? Tinha, eu tinha um jornal Tinha. Fonte para o Pé. Você pode, por exemplo, colocar. O padre pode colocar. Que é coisa que colocar. É para isso mesmo, para dar essa Agora não é publicidade. necessário mais não? É necessário. É necessário, Mas né? é na paróquia. Era na paróquia. É na paróquia. Ou então, por exemplo, tem padres, por exemplo, que falam. Que lê, Na missa, por exemplo. Entendi. Na hora ali da... Como é que fala? Dos recados paroquiais? Sim. Da avisos paroquiais? Dentro da missa, né? Não deveria ser fora, né? Mas tudo bem. Terrível. Deveria ser fora. Aí ele fala, fulano, Beltrano, da paróquia, vão se casar tal dia. Aí fala em 3 missas, por exemplo, que geralmente o proclama é esse, 3. Mas, como a nossa lei sempre tem uma exceção, existe uma dispensa. Certo? Que a pessoa pode dispensar desse programa. Vamos supor que existe uma urgência no casamento, eu vou viajar, vou fazer não sei o que, então enfim. Eu Tô quero ter morrendo. 2 proclamas. Tô morrendo. Você pode? Exato, exato, Tô é verdade. morrendo, tô Mas é morrendo. verdade. Não é? É inclusive um dos motivos, por exemplo, que você pode dispensar o quê? A testemunha qualificada, que eu falo. Em casar só com 2 testemunhas. Ou também quando não tiver padre. Teve Exato. uma guerra, os padres tudo morreu. Quer casar com a mulher. Ou pandemia. Tipo É isso, né? Os papos de Gil. Mas aí é claro. Não, mas o que o Leandro me falou é Aí contar você a pode forma, né? depois chegar lá, por exemplo, na E paróquia. aqui vai. Exatamente, falar assim, olha, casaram-se, tal dia, entendeu? Ele vai falar, é contar a forma. A forma leva muito em conta os costumes locais. É porque foi o que eu disse no começo lá, né? A questão Isso. das fontes do direito. Tinha que ter ficado um registro, até para vocês vocês conhecer o antigo e o novo. Porque você que trabalha na área, sempre é bom você saber. Porque, por exemplo, o que leva em consideração costumes, maioridade civil, não é? Tem lugar que a maioridade civil é 14 anos. Né? A igreja vai pedir a pessoa de casar com 14 anos, não. Aí, na verdade, A Aí, forma por exemplo, leva em conta os costumes, a fórmula não. eu vou Você sempre falar avisa, isso mais na frente aqui, mas, por exemplo, é uma coisa. Mas era assim mesmo. Mas quando você Antigamente chama era pro casal, assim, foi os com 15 proclamas anos, mesmo. Mas aí é na Tinha forma que judaica. depois da minha, ai, meu Deus, Achei que seguia o exemplo. vai casar. Era assim que funcionava mesmo, era o público. isso é questão de publicidade do casamento, né? Beleza. Passado, vamos seguir.
Depois disso, eu já imaginei. Deixa eu passar aqui, né? Então, beleza. Então, entendemos essa questão de matrimônio natural. Deixa eu ver a hora. 9 horas. Vai ser rápido agora, eu acho. Se não for, tudo bem. A gente passa para a próxima. Mas só que já valeu a pena demais. Não, vai indo até um 10. Vai indo até um 10. Vai indo, Semana que vem tem mais. Essa é a primeira aula. Tá. Não, deixa aquele gostinho de quero mais pra semana que vem. Verdade. Eu só vou falar então dessas questões das propriedades essenciais, que nós vamos entrar nessa questão do amor Letícia e tudo mais. E aí a gente fecha, tá? Cânon 1056 fala das propriedades essenciais do matrimônio. Deixa eu colocar aqui no quadro. Sim, coloquei. Unidade e indissolubilidade. E foi o que eu disse mais cedo aqui, que a questão da unidade, aqui não quer dizer união de corpos, mas nesse cânon diz da fidelidade, né? Da fidelidade da pessoa. É uma só pessoa, então um fiel ao outro, né? E indissolubilidade até que a morte os separe, tá? Então, vou ler o cânon aqui para vocês poderem compreender um pouco mais. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade, que no matrimônio cristão, então você percebem que esse código se finda a quem? Aos católicos. Recebem firmeza especial em virtude do sacramento, que é aquilo que às vezes que o Leandro comentou, que por quê? Se dois católicos se casam somente no civil, ele não tem aquela firmeza, então ele precisa ter comungar, ele precisa ter, né, de fato, porque quando você casa só no civil, psicologicamente, né, os psiquiatras falam muito isso, você não tem ali o compromisso, por quê? Qualquer hora você separa, então é fácil. A lei civil amanhã, né, Led? Você vai lá no cartório, no mesmo dia, 5 dias, 3 dias, sai ali a sua certidão de divórcio. Averbado. Então você não tem um compromisso firme de indissolubilidade, que só tem dentro da igreja. Sim. Entendeu? E quem explicou muito bem foi o padre. Desculpa falar. Não, imagina. Né? O padre que você colocou hoje, que a Ana Flávia pediu, né, que ele chama o senhor. Lorde. Ele falou muito bem sobre isso, né? Ele é um Lorde, verdade. Padre Lorde. Ele fala sobre isso, né? Uma pessoa amaziguada é 2 corpos que se parecem defuntos, né? Ali dormindo, ele nunca mais não tem a graça. Uma pessoa casada, eles têm a graça de Deus. Não tem a graça. Isso aí pra nós basta, católicos, entendeu? Né? Não tem a graça. Aquela fala dele ali é tudo. Por isso não podemos jamais considerar que a segunda união, e aí nessa questão mesmo da insolubilidade já entra aqui, né? Seja aceita pela igreja. Nunca vai existir isso. Não tem Por causa das propriedades essenciais. Essenciais do matrimônio. E aonde que elas estão embasadas? Êxodo 20:14, 6º mandamento. Né? Exatamente, não cometerás adultério. Pois fere diretamente as propriedades essenciais do matrimônio. As questões referentes aos casais segundo união, como confissão, comunhão, e isso também, vou fazer um adendo aqui, não, claro que nessas exortações que eu trouxe aqui não está dizendo, mas vou fazer um adendo, serve, por exemplo, os casais que são católicos, deveriam estar obrigados à forma canônica e não estão, só casaram no civil, por exemplo, né? Porque eles não têm esse dever de fidelidade recíproco, né? Porque não tem essa... Tem pelo direito natural, pelo casamento natural, mas eles... Mas não tem pela forma essencial, pela essa propriedade essencial do direito canônico. Porque ele é obrigado. O direito canônico, ele tá pra ele ou não tá? Porque se ele tá pra ele tem que casar com forma canônica. Se ele não casa, então o direito canônico... Ele quer relativizar o sacramento, casa só no civil. Exatamente. Exato. Relativizar falou é a palavra. Claro, como tudo na vida, exato. Relativizar. Então tá. As questões referentes aos casais segundo união, como confissão e comunhão, criação da prole, são questões que devem ser resolvidas pastoralmente junto com o padre, na direção espiritual. Porque o que eu trago aqui é apenas o direito. E o direito, ele se propõe somente a resolução daquele problema do matrimônio ali. Ele não se propõe a questões pastorais, por exemplo, né? Então, e isso com base na Sagrada Escritura e no magistério da igreja,
né, o padre deve dar direção exatamente conforme os ensinamentos da igreja, dos santos padres, né, e tudo mais. O Papa João Paulo II falou sobre unidade na exaltação apostólica Familiares Consórcio. Número 19, ele fala assim: a poligamia contradiz radicalmente uma tal comunhão. Nega de fato diretamente o plano de Deus, como nos foi revelado nas origens, porque contraria a igual dignidade pessoal entre homem e mulher, que no matrimônio se doam com amor total e por isso mesmo único e exclusivo. Como descreve o Concílio Vaticano II, a unidade do matrimônio, confirmado pelo Senhor, manifesta-se também claramente na igual dignidade pessoal da mulher e do homem, que se deve reconhecer no mútuo e pleno amor. E ele continua: a comunhão conjugal caracteriza-se não só pela unidade, mas também pela sua indissolubilidade. Esta união íntima, já que é dom recíproco de duas pessoas, exige do mesmo modo que o bem dos filhos, a inteira fidelidade dos cônjuges e a indissolubilidade da sua união. É dever fundamental da Igreja reafirmar vigorosamente, como fizeram os padres no sínodo, a doutrina da indissolubilidade do matrimônio. Há quantos, nos nossos dias, consideram difícil ou mesmo impossível ligar-se a uma pessoa por toda a vida, e há quantos, subvertidos por uma cultura que rejeita a indissolubilidade matrimonial, católico que se casa somente no civil, é isso, ele está rejeitando essa indissolubilidade, e que ridiculariza abertamente o empenho de fidelidade dos esposos, é necessário reafirmar o alegre anúncio da forma definitiva daquele amor conjugal, que tem em Jesus Cristo o fundamento e o vigor. Radicaliza na doação pessoal e total dos cônjuges e exigida pelo bem dos filhos. A indissolubilidade do matrimônio encontra a sua verdade última no desígnio que Deus manifestou à revelação. Ele quer e concede a indissolubilidade matrimonial como fruto, sinal e exigência do amor absolutamente fiel que Deus Pai manifesta pelo homem e que Cristo vive para com a Igreja. Cristo renova o desígnio primitivo que o Criador inscreveu no coração do homem e da mulher. E na celebração do sacramento do matrimônio, oferece um coração novo. Assim, olha a questão lá da luz. Eu já anotei isso aqui. Assim, os cônjuges podem não só superar a dureza do coração, passagem onde Cristo fala para os apóstolos da carta de divórcio, mas também, sobretudo, compartilhar o amor pleno e definitivo de Cristo, nova e eterna aliança feita carne. Assim, como o Senhor Jesus é a testemunha fiel, é o sim das promessas de Deus e, portanto, a realização suprema da fidelidade incondicional com que Deus ama o seu povo, da mesma forma, os cônjuges cristãos são chamados a uma participação real na indissolubilidade irrevogável que liga Cristo à Igreja, sua esposa, por ele amada até o fim. O dom do sacramento é, ao mesmo tempo, vocação e dever dos esposos, para que permaneçam fiéis um ao outro para sempre, para além de todas as provas e dificuldades, em generosa obediência à santa vontade do Senhor. O que Deus uniu, não separe o homem. Testemunhar o valor inestimável da indissolubilidade e da fidelidade matrimonial é uma das tarefas mais preciosas e mais urgentes dos casais cristãos do nosso tempo. Por isso, juntamente com todos os irmãos que participaram do Sínodo dos Bispos, louvo e encorajo casais que, embora encontrando não pequenas dificuldades, conservem e desenvolvem o dom da indissolubilidade. Cumprem desta maneira, de um modo humilde e corajoso, o dever que lhes foi confiado de ser no mundo um sinal, a questão do sacramento, pequeno e precioso sinal, submetido também às vezes à tentação, mas sempre renovado, na fidelidade infatigável com que Deus e Jesus Cristo amam todos os homens e cada homem. Mas é também imperioso reconhecer o valor do testemunho daqueles cônjuges que, embora tendo sido abandonados pelo consorte, com a força da fé e da esperança cristãs, não contraíram uma nova união. Estes cônjuges dão também um autêntico testemunho de fidelidade,
de que tanto necessita o mundo de hoje. Por isso mesmo devem ser encorajados e ajudados pelos pastores e pelos fiéis da igreja. No caso, por exemplo, das pessoas que são o quê? Divorciadas, que não adquiriram uma segunda união, né? A exortação apostólica, Amoris Laetitia, foi alvo de muitas confusões, dando a entender de que o Papa Francisco tinha interpretado a doutrina matrimonial de modo a permitir uma segunda união. Né? Muita gente falou sobre isso quando foi uma confusão, né? Não é verdade, tá, gente? Número 72 dessa exortação. Olha o que o Papa fala. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são, portanto, para a igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. É aquele negócio que o Diego falou. São um para o outro e para os filhos testemunhas de salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é uma vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal, como sinal imperfeito do amor entre Cristo e a igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional. Por isso que muitos pais falam, né? Tipo assim, qual que é a sua vocação? Matrimônio, né? É ordem, celibato, enfim. E do matrimônio nasce todas as outras vocações. Nasce todas as outras vocações, exatamente. Todavia, não podemos fechar os olhos para a realidade que nos cerca. Infelizmente, nós vivemos hoje uma dessacralização, né, da família e da instituição família, como muito bem o Leandro falou, né, Leandro, né, nas aulas daqueles dias, dessa questão cultural, né, que a família, inclusive, vive na educação, mas como ela é bombardeada, né, por várias, como se diz, várias frentes culturais, vamos dizer assim, né, questão de liberdade, de sexo, de falta de compromisso e tal. Nesse sentido, a exortação do Papa tratou dos diversos problemas enfrentados nas paróquias. Casamento somente no civil, união estável, divorciados novamente casados no civil. São diversas as realidades e a Igreja precisa encaminhá-las de forma prudente. Na mesma exortação, o Papa traz algumas situações cotidianas das paróquias. Olha o que ele diz. Muitas vezes, a escolha do matrimônio civil, ou diversos casos da simples convivência, não é motivada por preconceitos ou relutância face à união sacramental, mas por muitas situações culturais ou contingentes. Mas é preciso enfrentar todas essas situações de forma construtiva, procurando transformá-las em oportunidades de caminho para a plenitude do matrimônio e da família à luz do Evangelho. Trata-se de acolhê-las e acompanhá-las com paciência e delicadeza. Inclusive, isso entra naquela questão que o Júlio falou como é que fala? Dos noivos, do curso de noivos. Por quê? O Edu falou assim, se falar isso no curso de noivos, todo mundo sai correndo. Né? E a intenção é de que jogar para essas pessoas aquela responsabilidade do que é um matrimônio. Óbvio. Nós temos que colocar na cabeça dessas pessoas que foram mal catequizadas, né, de que o matrimônio não é isso que as pessoas veem fora. Né, e que, às vezes, uns padres falam, né, infelizmente. Mas não é julgando para cima dela que a gente vai fazer esse trabalho. Né, chegando lá no final de semana, e aí vamos supor, alguém, algum padre, sei lá, falar sobre o direito canônico, que é alguma dessas questões primordiais assim, do direito. Não tem como você querer colocar na cabeça de alguém ou mudar aquele tipo de pensamento, sendo que aquilo vem culturalmente no cotidiano da pessoa. A mudança virá com o testemunho do casal. E não só isso, é com o tempo, é com a prudência, quando você trata aquele casal. O amor é construído. É construído, né? Sabe? Não tem como a gente querer
encaixar a pessoa. Claro, a igreja católica ela não vai se moldar a pessoa, né? A pessoa que se molda a igreja. Isso é óbvio, eu não estou dizendo diferente disso. Mas o que eu quero dizer é que não tem como eu querer pegar uma pessoa já engessada de uma forma e colocar ela a todo custo ali naquela, né? Naquela moldura, como se fosse isso. Não é dessa forma. Claro que a gente tem que levar ela à verdade, óbvio. Nós temos que levar as pessoas à verdade, ao caminho da verdade. Né? E é o primeiro passo para isso aqui, falando a verdade. Claro. Primeiro passo. Mostrar para ela isso. Mas como é que você vai mostrar para ela? No final de semana? Numa aula? Não. Entende? Então, é um caminho a passos, assim, lentos, né? Com muita prudência. Porque não tem como você querer pegar a pessoa e colocar ela, entende? Né? De uma forma... Isso aqui tá no seio familiar, né? Tipo assim, a mãe e o pai já você vê que o problema é muito grande, assim, antes de aprender a namorar. Tipo assim, você namorar mesmo, óbvio, sem dúvida. óbvio. Aí quando ele resolver namorar, já sabe o compromisso que ele tem. Óbvio, mas se ele vê dentro da casa dele um exemplo de que é um casamento, já é meio caminho andado, né? Porque ele pode se perder, porque ele é livre também. Mas ele teve ali um ensinamento e tal, teve um exemplo, sabe? O exemplo mais nítido são nossos bisavós e avós. Quem diz que eles têm esse conhecimento tão denso igual a gente está tendo a oportunidade de ter? Mas são os casamentos que são mais duradouros, exemplares. Era questão de testemunho ali, né? Mas Não era questão de palavra, né? você ter essa E nem só duradouros, mas eles compreenderam o quê? Essa essência do que é o matrimônio. Que é a unidade. Isso. Mas porque eles compreenderam essa essência da unidade, da indissolubilidade. O que é essa aliança, né? O pacto matrimonial, o que é essa aliança? Casar na igreja. A importância da forma canônica. Entende? Então é tudo muito cultural na nossa vida. Né? É a guerra cultural que nós vivemos. É aquilo que você falou aqui nas aulas. Exato. Mas é interessante, Marcelo, o que ela falou aí, porque realmente os mais antigos têm isso. Na minha família mesmo é um exemplo de um problema até interessante. Os filhos dos velhos acham que os velhos estão se matando. Mas na verdade eles estão se amando. A vida toda, mamãe me irrita, não você estava na sua casa. Você vai falar, nossa, vai bater. Agora fala com o outro, quando o vó passava mal aqui na cidade, não posso ficar aqui não, com o Miguel tá sozinho, eu tenho que voltar. As filhas, ela ficou na cadeira de roda porque não pode ficar 15 dias. Ela não quis ficar os 15 dias aqui. Porque dentro dela... Tem um compromisso, né? Aquela união é formada dentro dela, entre ela e o... Ela tem um compromisso. Agora que interessante. Agora os filhos, em vez de olhar para isso e ver uma fortaleza na união dos dois, eles olham e falam assim, não, mas papai judiou tanto da mamãe, hoje eu estou cuidando. Para mim isso é vitimismo. Mas você vê a importância, por exemplo, que é o que a gente sempre vem tratando aqui. Olha como uma coisa liga com a outra. Da mídias, né, questões culturais, por exemplo, porque hoje as mulheres, em especial, né, com essa questão do feminismo, empoderamento e tudo mais, credo, não, eu não preciso passar por isso. Evitar sofrimento e sacrifício. Entendeu? Então, o cerne da questão é, como se diz, o buraco é muito mais embaixo. Né? Não é somente essa questão de, o cara casou na igreja, não casou, não, por que ele não casou? Onde ele cresceu? Qual foi o ensinamento que ele teve? E vem a questão da consumação, que é o filho. Vou falar, né? consumação. E o que acontece? Esse casamento realmente, ele é o fruto, né? Ele filho é o fruto. Consumado. Exteriorização. E por isso que tem esse amor que você está falando aí, desse vô com essa vó, com essa coisa toda aí, é porque realmente é 50% de um e de outro. É o todo. É a unidade. É a unidade. Eu estou falando isso por duas vivências, né? Com a minha mãe, rapidinho vou falar. Meu pai, para morrer, né, e os dois separaram há pouco tempo, assim, do tempo de relacionamento, pouco tempo antes. E meu pai queria ir no colo dela, de Paraupeba a Belo Horizonte. Meu pai, na época, era advogado na área do direito e tudo mais. E ele quis ficar com minha mãe o tempo inteiro, e minha mãe com ele o tempo todo. Então, assim, eles voltaram, assim, gente, ali, eu creio nisso, sabe? Mais que eles separaram no papel, aconteceu aquilo ali dentro do carro, daquela viagem de voltar. Então você pensa que é isso que une o casal mesmo, né? Essa questão que você está falando. Por mais que são histórias e histórias, sim, mas o que a chave maior é essa questão aí do matrimônio, sem dúvida, que é os filhos. E a compreensão da unidade.
Exatamente. São um só, né? É um corpo, né? Serão um só. Serão um só, a profundidade da coisa, né? Ele só ficava calmo com ela ali, com ele. E ela foi com ele. Porque muitas mulheres assim, vai morrer, pode morrer. Se morrer, você morre agora, velho. E é interessante, né? Esse amor que vem de a questão do quê? Dureza do coração. Né? Porque ela não guardou esse rancor. Sei lá o que aconteceu. Nossa, mas eu falando assim, tipo, houve um divórcio ali, né? Houve uma separação e tal. Mas não houve ali dela, né? Essa dureza do coração. Porque quando ele precisou, ela estava lá, né? Sim. Isso é verdade. Quando as situações chamadas irregulares dentro da igreja, né? Os padres sinodais chegavam a um consenso geral que eu sustento. Na abordagem pastoral das pessoas que contraíram matrimônio civil, que são divorciadas, novamente casadas, ou que simplesmente convivem, união estável, compete à igreja revelar-lhes a pedagogia divina da graça nas suas vidas e ajudá-las a alcançar a plenitude do desígnio de Deus, que o desígnio de Deus tem para elas. Ou seja, qual que é o papel da igreja diante desses casais? É deixá-los à margem? Não, então você não participa mais, você não está junto da igreja, porque você divorciou, você casou de novo, ou você não quer casar, você só quer ficar juntado, né? Não é isso, né? Entende? A igreja chama para perto para exatamente ela ver se consegue catequizar. O que falta é bons catequistas, aí é outro problema, entendeu? Aí é outra história. Mas que eles têm que estar perto, que têm que ser chamados para perto. Para que, com base no dia a dia da paróquia, por exemplo, entende? Eles, não, mas realmente eu estou errado, eu tenho que mudar isso aqui. Eu tenho que dar um jeito na minha vida, né? Geralmente o pessoal fala, eu tenho que dar um jeito na minha vida. É só soltar pio. Tipo isso. Por isso precisamos de santos padres, né? Verdade. E até porque pela vida que essa pessoa levou até aquele momento, quem sabe ele não vai se transformar num ótimo catequista. Mas é exatamente isso. É exatamente isso, Edu. Entende? Porque não adianta querer achar que vou pegar ela e ela tem que duramente ser moldada aqui e tal. Não é assim que a gente trata as pessoas. Né? Então a gente tem que pegar essa pessoa, como a igreja como mãe misericordiosa que é, pegar essa pessoa, trazer ela para perto e mostrar para ela a verdade. Não é também passar a mão e falar assim, não, você tá errado, mas tá bom, fica aqui, que tá tudo certo. Não é isso. Não é isso. Mostrar a verdade mesmo. Não pode deturpar o que o Papa tá falando aqui, que é o que muitos fazem por aí. Não. Então, o que ele quer dizer é, venha, tragam eles para perto. Eles precisam estar perto de nós, padres. Mas mostrem a eles a verdade. Com base na graça do que Deus vai fazer na vida deles. Entende? Então, essas coisas são essenciais, né? Percebam que o Papa Francisco trouxe nessa exortação exatamente o que a doutrina já sedimentou e não permite ao direito modificá-la. O direito não está aqui para modificar uma doutrina. Ele está para poder fazê-la cumprir. Certo? Sendo que para que a igreja atenda às diversas realidades da nossa atual sociedade, pastoralmente falando, ela acolhe e instrui o casal, dando-lhes um caminho de vivência dentro da igreja. Não deve aqueles que estão em segunda união afastar-se, mas pelo contrário, devem encontrar uma forma de retornar ao caminho da salvação. Aqui eu trouxe umas outras questões a respeito de segunda união e tal, mas assim, eu acho que a gente já compreendeu, né, a essência de que essa segunda união, ela, claro, tá errado e tal, mas nós temos que trazer esse pessoal para perto, né, amá-los ali e trazer a verdade para eles. Porque muitos realmente parece ridículo pensar que hoje em dia a pessoa não sabe o que é errado. Parece ridículo, né? Mas existem. Com certeza. Mas existem pessoas que não sabem, sabe, assim, o básico. Que a catequese foi péssima, né? Porque a cultura, não sei lá de onde que ela foi pessimamente influenciada por aquela cultura, sabe? Pelo meio que ela viveu. Parece ridículo a gente pensar que existem pessoas, mas existem. Então, e existem padres que instruem nesse sentido. Exato. Eu já ouvi depoimento, sim. O padre falou com a menina em segunda união,
Não, pode ir, não tem problema, pode receber Jesus. Exato, sabe? Tem É padre isso. falando isso. Não, o pior não é nem isso, sabe? Quer dizer, pior não, eu não sei o que é pior, né? Tudo é pior, tudo é pior. Mas, por exemplo, eu sou advogada e eu atendo divórcio, assim. Claro que em raríssimas exceções, né? Porque eu atendo, graças a Deus, de uma forma diferenciada, né? Eu não simplesmente pego um casal e eu quero fazer aquele divórcio pelo dinheiro ali, né? Eu primeiro entendo a história daquele casal, eu procuro entender o que aquele casal passou, o que viveu, se aquele casal é cristão, o que aquele casal, por que foi fracassado esse casamento, né? E se existe uma possibilidade para eles, inclusive, de nulidade, né? Porque o intuito daquela pessoa que é cristã e ela vai se divorciar é para ela entrar com a nulidade dela. O intuito é esse, né? Então, tem padres, você tem noção que eu comecei a falar de coisa, que é uma cliente. E o padre falou com ela que ela, olha pra você ver, enquanto tem padres que falam que não tem problema, que ela pode comungar, mas poderia e tal. Jesus, sim. Há outros que falam que ela não pode, vamos supor, uma pessoa, né, que é que nem o Papa disse aqui, que são essas pessoas que estão divorciadas, mas que a igreja tem que estar junto dela. Por quê? Porque ela não está em um outro relacionamento. Sim. Ela não está, né? Foi o que eu acabei de ler aqui na exaltação. Ela não pode participar do sacramento, não. Ela não pode, não. Porque ela está em situação irregular. Só que a exaltação fala que ela deve estar inserida no sacramento, para que ela passe, como é que ele diz? Para que ela passe esse testemunho dela para as outras pessoas. Como que ela vai ser fortalecida se ela está afastada do sacramento? Até porque tem uma direção espiritual para essa pessoa. Tem Eucaristia espiritual também, ué? Sim, mas claro. Mas eu falo assim, nada se compara ao receber o corpo de Cristo. Mas a Eucaristia espiritual está aí para essas pessoas que estão irregulares. Exato. Né? Mas perceba que aquela situação irregular não partiu dela, não era o desejo dela. Entende? E ela não está em outro relacionamento. Nesse caso, ela pode receber a comunhão. Porque ela precisa do quê? Uma direção espiritual. Bons padres, mais uma vez. Entende? Mais uma vez, questão de bons padres. Padres que compreendem, porque é muito claro, eu vou ler aqui agora a exaltação, que fala exatamente sobre isso. Oi. Familiares Eu vou fazer um curso de consortes. direito canônico, disponibilizar, mandar para Dom Francisco. Eu fiz para o senhor estudar para os seus padres. Ele não vai ler, pô. Ele não consegue interpretar. Mas tinha, de fato, corta essa parte, né, óbvio. Mas estava nos nossos planos fazer, de fato, um curso para os padres. Eram nossos planos, porque, de fato, assim, cada coisa que a gente vê... Há uma necessidade. Não, simplifica essa parte, porque é bom isso aí, por exemplo. Eu casei... Vou falar aqui agora. Então fala. Olha, a exaltação fala: a solidão e outras dificuldades são muitas vezes herança para o cônjuge separado, especialmente se inocente. O que quer dizer se inocente? Não foi ele que deu causa ao Isso divórcio. eu ia perguntar. Quem não deu causa pode continuar recebendo? Pode. Ele não deu causa. Bom saber disso. Vamos lá, catequese. O que constitui um pecado? Vontade livre. Matéria Intenção. grave. Mas... Ela teve vontade livre? Não. Então não foi pecado. Inocente. Mas é porque você coloca tudo no mesmo, né? Você tá entendendo? Aí você fala, pô, é divorciado, tal, separou, então você não pode receber. Aí você deu causa. Isso, por exemplo, eu vou só citar assim por alto, mas porque assim, é que eu falei, é muita coisinha, entendeu? Vamos ficar aqui até, né? Que horas são? Vamos ver. Por exemplo, eu vou falar lá na frente de questões, por exemplo, da consumação do casamento. E aí um casal, por exemplo, pode até ter sido lá, vamos supor que já foi consumado e tal, mas o que significa a consumação de um ato sexual? A consumação do casamento é o ato sexual. O que é o ato sexual? É a cópula. É o pênis, penetra a vagina
e ejacula lá dentro, beleza? Isso é cópula. Quando um casal, ele precisa da união, certo? É unidade, união de corpos. Se ele usa camisinha, por exemplo, tá? Ele tá em união? Não. Entende? Sim. Tipo isso. Só que aí vem a questão do quê? Do cônjuge inocente. A mesma coisa. É a mesma coisa. Porque às vezes um não quer e o outro quer. É, e que eu ia chegar, porque ia até pessoal, Paula da Entendeu? Brás. Então se um quer e o outro não quer, aquele que não quer, inocente, está em pecado? Ele não está em pecado, mas ele é a mesma carne. Não tem O problema. que me mata é isso. Não tem Eu problema. tô nem aí, eu tô falando que é o mesmo. Mas não tem problema. Olha pra você ver. Aí, ó, eu sou corpo dele, ele é meu corpo. Isso, eu é um contribuo só com o pecado dele, você não acha, não? Não. Então, Do mesmo jeito que você acabou de falar. Só de você Então, direcionar dessa forma. Tem que ter a... E outra coisa, Senão, eu vou te passar depois, já que você falou com você, né? tudo Mas bem, eu posso tá? disponibilizar Mas isso. isso é uma questão assim, delicada a cada caso. Exatamente. Por exemplo, você não fazer e não contribuir com o pecado dele, já é uma brecha para ele pensar assim. Eu tenho que mudar alguma postura. Mas você não Entendeu? pode negar. Tem uma exortação. Calma, cada caso é um caso. Calma, cada caso é um caso. Eu só falei geralzão, tipo assim, essa é a regra. Por isso que precisa de diretor espiritual. Justamente. gente. Exatamente. O diretor vai saber falar. Gente, Não, em regra geral, a salvação das almas. É. Fazer sexo ou não implica na salvação das almas em que medida? Tá entendendo? Se eu não deixar de fazê-lo, contribui para a salvação da alma dele ou não? Tá entendendo? Aí entra cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque existe o bem do casal. O bem do casal. Você viu o que o Cândido Milton assim fala assim, ó. O consórcio da vida, internatural. Peraí. Entre. Nós temos o consórcio da vida. Para o bem dos cônjuges. Qual que é o cano, gente? Aqui, ó. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, passei tão rápido que nem vi. Por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges. Você entende? Bem dos cônjuges. Porque não adianta, não há unidade se há conflito. Não, se há conflito. Tem que ser pros dois. Não há unidade se há conflito. Se uma pessoa não, para ela ter relação com a outra, por exemplo, vamos supor, às vezes o cara, vamos supor a mulher, vamos trocar o negócio, ela toma anticoncepcional. E para ela ter qualquer ato com aquele cara, ela precisa tomar. Se ela não tem. Se ela não tomar, entendeu? Não tem. Onde existe unidade? Onde existe bem dos cônjuges? Então, é só um caso aleatório e tem que ver caso a caso, é o que o Diego falou, tá? Mas, em regra, inclusive existe uma encíclica, uma coisa assim, eu não sei se é na Manevita, Casticonube fala muito disso, dessa questão do sexo entre os casais. Depois eu vou procurar e vou te falar qual que é. Eu sei qual que é, mas eu não estou lembrando aqui. Fala exatamente sobre isso. É nítido, assim, é com as palavras mesmo, entende? Porque se aquela questão do sexo ali, independente, afeta o casal, o bem do casal, e a outra pessoa tem que sujeitar aquilo que o outro, tipo, né, vai gerar briga, vai gerar confusão, vai gerar talvez até separação. A igreja não quer isso, não, entende? Então, assim, tudo é analisado caso a caso. Por isso, por exemplo, que muitas das vezes também nós sempre falamos com as pessoas que vai lá no tribunal, às vezes eu digo tipo assim, fulano me traiu e eu quero nulidade, não sei o quê, e uma amiga minha foi nulo. Não existe isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Porque cada história é uma história. Entende? O direito, ele vai na raiz. Principalmente para declarar a nulidade ou não de um casamento. Ele vai na raiz. Porque ele verifica
se ali, naquela raiz, se tem algum defeito, se tem alguma invalidade, se teve algum impedimento, algum vício, entendeu? Então, assim, cada caso é um caso. Olha para você ver o que fala a exortação aqui no sentido das pessoas que se divorciaram, estão divorciadas, mas é o cônjuge inocente. Isso é só um paralelo que eu fiz com a questão, né? Em tal caso, a comunidade eclesial deve ajudá-lo mais que nunca. Demonstrar-lhe estima, solidariedade, compreensão e a ajuda concreta, de modo que lhe seja possível conservar a fidelidade, mesmo, olha pra você ver, conservar a fidelidade, mesmo na situação difícil em que se encontra. Ajudá-lo a cultivar a exigência do perdão própria do amor cristão e a disponibilidade para retomar eventualmente a vida conjugal anterior. Análogo é o caso do cônjuge que foi vítima do divórcio, mas que, conhecendo bem a indissolubilidade do vínculo matrimonial válido, não se deixa arrastar para uma nova união, empenhando-se, ao contrário, unicamente no cumprimento dos deveres familiares e na responsabilidade da vida cristã. Em tal caso, o seu exemplo de fidelidade, olha o que eu falei, e de coerência cristã assume um valor particular no testemunho. Interessante, muito interessante. Testemunho. Diante do mundo e da igreja. Do mundo e da igreja. Porque não é só daquele cristão do batizado. Ele é testemunho até pro vizinho dele que não é cristão. Entendeu? Ele vê, ele é testemunho para quem não é nem... Isso pode converter uma pessoa, porque a compreensão do quê? De que é um sacramento. E de que aquilo é indissolúvel. Entende? Tornando mais necessária ainda, da parte desta, no caso, a igreja, uma ação contínua de amor e ajuda. Olha o final. Sem algum obstáculo à admissão dos sacramentos. Tá claro? Tá claro. E aí o padre fala da pessoa o quê? Que ela não pode comungar. Tem que ver se deu causa ou não. Não é isso? Ué. Tem que ver. Você não pode simplesmente chegar pra pessoa assim, você é divorciado, você não pode comungar. Exatamente, porque falou que você separou, você não pode comungar. Não, peraí. Você deu causa, separação? Pergunta, É isso? Ele pode perguntar, ué. Chama a conversa. Não, ele precisa chamar, não. Se ele falou isso pra pessoa, é porque a pessoa procurou ele, sério. Sim. Agora eu tenho que... Se ele falou isso pra pessoa, é porque a pessoa procurou. Eu tenho que consertar o que eu falei. Eu vou ter que mandar Não é que ela estava em segunda união, é que ela era uma outra, ela tinha uma relação com o homem casado. Ah, sim. Nesse sentido. Adultério, tá em adultério. Adultério, isso, Sexto mandamento, simples assim. Isso aí. Só que Exato. ela recebia e o padre assim permitiu. Exato. Essa cláusula que você leu aí, é cláusula... É exortação apostólica familiares consortes de São João Paulo II. Depois eu vou pegar isso. Né? Nesse sentido, portanto, uma pessoa que se divorciou ou casou com outra fere diretamente os princípios do casamento. Segunda união, fere os princípios do casamento. Isso precisa estar claro e o direito está aqui para isso, para normatizar essa doutrina da igreja, pois estará em adultério, a não ser que verifique a validade desse casamento num tribunal eclesiástico. Pronto. Ela vai verificar esse casamento. Só vou terminar esse pequeno coisa aqui para... Deixa eu ver. Cenas dos próximos capítulos. É porque a gente fez uma coisa puxar a outra. Já tá muito bom. Não, vou calar por aqui, porque a gente continua. Pronto. Eu acho que foi maravilhoso, Marcelo. Parabéns. Provocação. Queremos mais. Queremos mais. Sei que você tem muito mais coisa para ensinar. Ai, obrigada, gente. Marcelo, Vamos acabar aqui, porque, né? Mas você quer ler mais alguma coisa? Igual o cara sai, a casa em um Se casamento. fosse Padre Nilton, ninguém ia embora, velho. Mas também tem como você querer falar com o Padre Nilton, né, filho? Você tá querendo muito, né? A Aí é pessoa demais. com outra pessoa e casa só no civil. Aí chega lá 2, 3. Como é que é? Volta aí que... A pessoa casa no civil e... Né, Sem falar assim, católico. Católico, batizado. Batizado. Falando que são batizados. Certo. Quando for ateu, é ateu, né? Mas falando batizado. Mas Um ateu pode ser batizado. Não, tô
Fala, não faz nada. Então tem que ser Pagão. Você é pagão, pô. É que eu amo ele aí, o Macista. Vamos lá. Aí vamos supor, a pessoa casa no civil lá e não vai na igreja, não recebe o sacramento, né? Aí ele tem 2, 3 filhos. Né? Essa questão de fazer publicidade implica no caráter do homem também e da mulher. Porque muitos vão lá para a igreja casar com a outra novinha, enquanto a outra família está lá, aquele monte de esparramado, 1, 2, 3, né? Isso também é um dos que também que o sacerdote olha isso na hora que a pessoa vai casar. Sim, tem 2, 3 filhos. por isso existe publicidade também. Exatamente. Proclama é pra isso. Deveria, entendeu? Antigamente era mais bem feito, né, Leandro? Tudo na igreja antigamente, né? A gente tem que falar, mas tudo era mais bem feito, né? Tudo era com mais cuidado, né? E também tem até, não só depois do velório, não. Tem até. Porque na hora do velório eu. Tá. Chorando lá. Não só do velório, mas também assumido. Quantos artistas que você vê de casa, depois festão, tem filho, depois casa de novo e tal. E não só artistas, não, pessoas no meio do na minha cidade tem isso. Não, isso aí tem. Não, mas é 1, 2, 3. O que mais tem na nossa sociedade. Casamento, entendeu? Porque você vê casa no sítio, né? Que na igreja. Na igreja não casa. Casa no civil, né? Exato. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você tocou no assunto aí, eu queria ver como que a igreja fala em relação a isso. O casamento que teve um exemplo da Marina Rui Barbosa. Ela casou em 4 denominações. Com a mesma pessoa. Ela casou, mas ela já fez esse planejamento dentro do mesmo mês. Ela casou no católico. Ela casou no outro lá da... E foi no povo lá fora, gente, que eu não nem sei. Lá na Tailândia, ele foi lá para hinduísmo. Isso. E como que faz a Igreja Católica diante disso? Porque assim, se ela já estava com aquilo já programado, já era a intenção dela. Olha, eu vou te falar assim, a questão do direito. O que está direito. acontecendo? O direito, ele é prático. Não é. Deveria ser, né? Essas interpretações mirabolantes aí, você larga para outros, né? O direito é o que está aqui. Então, assim, ela é batizada? Essa forma como eu te respondo, mas eu não estou falando com você que é o correto ou não, tá? Isso sou eu, mero estudante de direito canônico, estou falando isso. Vou fazer um corte Eu tenho uma resposta para isso. Ela é batizada? O marido é batizado? Mas aí é o seguinte, mas aí fere o primeiro mandamento. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você... Mas aí é questão de pecado, não é questão do direito, gente. Eu estou entendendo, mas aí você não crê mais na fé católica. Você não está acreditando que a fé católica é suficiente. É suficiente. Então você passa para outra... outra... É questão de convenção, é questão de modismo, sabe? Por exemplo, imagina, eu vou te dar uma outra hipótese para você correlacionar. Vamos supor que A e B se casam, católicos se casam na igreja católica, bonitinho e tal. Aí daqui a pouco, daqui um ano, sei lá, daqui um mês, eles, nossa, encontrei Jesus lá na igreja evangélica. Perdeu a fé católica. Beleza, mas o patrimônio é o quê? Válido, sim. Entendeu? Mas ele perdeu a fé. Mas foi válido. Nesse sentido, A mesma coisa que eu digo com o casamento é casou na igreja. É válido, mas... Entendeu? É batizado? Não, Marcelo, aí assim, depende do padre também, né? Se o padre sabia que ele ia fazer isso... Por isso eu tô falando, aí é outras questões, não é o que o direito vai... Assim, formalmente o casamento foi válido. Agora, se ela já tinha esse ato de vontade livre em casar, já é de alguma forma lá na frente, pode ser invalidado. Tá, mas aí vem... Exatamente, é o que eu tô falando. Em linhas gerais, o direito fala o quê? Entendeu? Por causa dessa publicidade, Eu dou publicidade no casamento dela. Não, mas na publicidade é no sentido de que o matrimônio precisa ser público para que, tipo assim, vamos supor, sei lá, vamos supor que alguém tem um outro casamento em outro país. Vamos supor, publicidade verdade também para poder Mas aí pergunta essa pergunta no íntimo, gente. Aí é outra coisa, não é só isso aí não é um requisito
Entende? vai ser suficiente para Isso aí se resolveria com o padre. O padre falar assim, não vou fazer. Exatamente. E talvez se o padre fosse bom, Isso, por exemplo, ela não exato. fazer Porque tem outra circunstância, né? O padre Você quer salvar todo mundo. Exatamente. E ainda tem esse muito dinheiro. E outra coisa, Bruna, outra coisa muito importante que tem que ser falado também, e é muito, muito importante mesmo, o matrimônio goza do favor do direito. O que é o matrimônio goza desse favor do direito? Enquanto não é declarado nulo, ele é válido. Então, assim, vamos supor que duas pessoas dizem realmente, assim, nossa, publicamente, aquele matrimônio, assim, vamos supor, não consumou e todo mundo sabe disso. Foi lá, casou, saiu da porta da igreja, já brigou, e cada um dormiu no seu canto, dali pra frente nunca mais se viram. Mas não foi consumado, certo? Não é válido. Tipo assim, aí eu vou entrar, são outras questões, porque aí tem rato consumado, ratificado não consumado, putativo, aí é outras questões, tá? Mas, em linhas gerais, todo mundo sabe que aquele matrimônio não é válido. Ou porque não foi consumado, então não vai. Mas ele goza do favor do direito. Enquanto não for declarado, entende? Por isso que é importante o processo. Por isso que cada caso é um caso. Entende? Esse caso desse menino só no eventual. Próximo curso lá no Voz, você das coisas lá, direito matrimonial, viu? Isso é só matrimonial. E eu nem entrei aqui. Não, é só matrimonial. Não vai chamar assim, não vai chamar assim, ó. Tudo que um casal precisa saber pra casar. Vai ser o curso de novo, né? Se Deus quiser. Não é verdade? Marcela é excelente, viu? Que bom, gente. Parabéns. Você já tá? Você é padre mesmo. Dá muito trabalho casar, viu, meu filho? Vamos só finalizar com a Ave Maria, então, né? Pra gente entregar esse momento, né? Isso foi produtivo para todos nós. Espero que tenha sido. Agradeço a vocês a participação, porque também só foi legal assim, porque né, a gente vai participando de oração, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Minha mãe, Nossa Senhora da Luz, obedecendo à lei mosaica, levastes ao templo vosso divino Filho, a luz do mundo. Sede brilhante farol que através das brumas e tempestades da vida, nos guia e coloque ao porto seguro do céu. Somos vossos filhos, guiai-nos. Dai-nos o espírito de obediência filial a Deus e à Igreja. Preservai-nos da impureza, concedei-nos a luz da fé e inflamai o nosso coração com o fogo divino, para sempre amarmos a Jesus e torná-lo amado por todos. Nossa Senhora da Luz, iluminai-nos. Rogai por nós, Nossa Senhora da Luz, para que sejamos livres da cegueira do corpo e da alma. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Cristo Rei! Viva! Viva Maria!